Eu tenho uma história também, onde eu também participei, que eu quero trazer também aqui. É a história da amiga de minha mãe. Ela engravidou e quando ela engravidou, o marido dela começa a ter um sonho que o neném que ia nascer tinha muitos problemas mentais, físicos. Ele começa a ter uma série de pesadelos com isso, né? O pai da criança. E ele entra numas que ela tinha que tirar o neném, que tinha que tirar, porque aquele filho só ia trazer perturbação para eles, que o menino era doente. Ele dizia que não, eu nunca sonhei, nunca fui de sonhar, e agora toda noite eu estou tendo esse sonho, que essa criança é assim, assim, assim. E lógico, né, a mãe fez, não, mas isso é sonho. Isso é sonho, eu acabei de engravidar, não dá nem para saber nada disso. Deixa pelo menos eu fazer os exames, deixa para eu fazer os exames, para poder ver isso, não é? Como é, como é que não é e tal. E aí eles foram numa cartomante. Eu estava com uns 22, 23 anos, já estava na escola iniciática. E eles foram atrás de uma cartomante. A cartomante botou a carta lá e disse que aquela criança já chegou trazendo desavença entre o casal. Então, se já chegou trazendo desavença, é claro que aquela criança ia trazer mais desavença. Ela viu nas cartas muitas desavenças. Minha mãe fez: você não quer conversar um pouco com minha filha? Minha filha entende um pouco desse negócio de espiritualidade. Ela é iniciada desde os 12 anos de idade, está com 23, estudando ainda na escola iniciática e tal. Ela aceitou conversar comigo. Minha mãe me ligou e eu fui, não é? Quando eu cheguei lá, na casa, estava ela esperando. Eu disse: quanto tempo você está grávida? Ela: eu estou com 2 meses de gravidez. Eu disse: mas seu esposo pode estar tendo esses sonhos pela responsabilidade de ser pai, não é? É um momento muito forte, tem gente que não está preparada. Então, pode ser medos da cabeça dele que está produzindo todo esse tipo de sonho. Eu não sou psicóloga, mas nas iniciações que eu faço, a gente estuda muito psicologia. Eu estou lendo muito Jung, Freud, enfim, outros também, que eu estava lendo, Reich, uma série de pensadores, né? E eu falei para ela, eu disse: olha, eu acho que você não devia, não é lá, mas eu fui na cartomante, a cartomante disse isso, e tal, e tal. Nisso chegou o marido dela. O marido dela chegou e ela já me apresentou assim: olha, essa aqui foi uma paranormal que eu chamei para poder ver se se nosso filho realmente vai nos trazer problema. Eu olhei para ela, porque não era isso ali. Né? Ela veio me conversar a história do marido, mas não tinha isso. Você é uma paranormal, vendo a mim. Primeiro que eu não trabalho com isso, não faço isso, não me predisponho a esse tipo de coisa. Né? Eu vim aqui só para... Ela veio aqui, eu olhei para ela e disse: não é bem assim. Você quis conversar sobre uns sonhos. Eu esclareci a situação que o seu esposo está tendo. Quando eu estou falando, entra o obsessor atrás do homem. E ele olhou para mim com ódio, o obsessor, né? Na hora que ele olhou para mim com ódio, eu olhei para o marido e eu vi que o ódio do obsessor estava influenciando o marido. Aí ele veio: e se eu era menina também, 23 anos. Se você não está aqui, se você não sabe, o que é que você está fazendo aqui? Se a sua esposa quis conversar comigo, eu vim, né? E o obsessor ficava falando: mande ela embora, mande ela embora, mande ela embora, bote ela para fora, mande ela embora. Essa história é forte, viu, pessoal? E eu fiquei, disse: o que é que eu faço agora? Eles também não estão querendo me ouvir. Se eu falar que o que eu estou vendo, eu vou estar invadindo o livre-arbítrio. Aí eu falei assim: olha, eu tenho até uma coisa para dizer a vocês, mas vejam se vocês querem ouvir, porque eu acho que o que eu vou dizer vocês não vão gostar. Aí ela fez assim: diga. E ele fez assim: não diga. Eu disse: bom, agora o que é que eu faço? E ela: diga. Eu disse: eu estou vendo você. Aprontei para o marido: você está sendo acompanhado por um obsessor, é ele que está lhe botando para você estar com esse ódio de mim, você não me conhece. Tentei dar o dado de realidade, né?
Disse, olha, você não me conhece, por que você está com tanta raiva de mim? Ele parou assim, mas foi por um segundo só, depois ele voltou à carga de novo. Ah, porque eu não queria ter consultado ninguém, eu não quero esse filho, ninguém tem que dar opinião. Eu concordo com você. Não é sua vida, ninguém tem que dar. Se você não está pedindo opinião a ninguém, você é que sabe, a responsabilidade é sua, cada um de nós responde pelos nossos atos. Ele fez, olha, vai embora minha mãe, vamos embora, minha filha, vamos embora, porque eu também não trouxe você aqui para isso, não é? E ela ficou meio assim, passou um tempo, ela me procurou, uns 15 dias, ela me ligou. Disse, olha, você falou que meu marido estava com obsessor? Eu disse, falei. E o que a gente faz? Eu disse, olha, você tem que procurar como é que você quer lidar com isso, né? Não sei como é que ele quer lidar e tal. E aí o telefonema caiu. Eu achei que ela tinha desligado até. Fiquei esperando, ela não me ligou de novo, eu não tinha o número dela, não era celular nessa época, não era aqueles telefones e tal. Mas, bom, se ela me ligar, eu falo, se ela não me ligar, eu contei esse caso a você no jardim. Se ela não me ligar, eu deixo para lá. E realmente, passou um tempo, ela não me ligou. Chegou São João, eu fui passar um dia de São João com minha mãe. Cheguei lá, minha mãe fez, você não sabe daquela minha amiga. Disse, o que foi, mãe? Ela tirou o neném, né? Pegou uma infecção depois, parece que fez um aborto numa clínica, sei lá, numa situação que não era... Enfim. E ela logo depois morreu de septicemia. Essa história tem, olha, eu estou com 60, tem quase 40 anos essa história. Estava com uns 23 na época. E ela morreu de septicemia. Foi mesmo, mãe? Foi. Foi mesmo e tal e tal. Passou. Chegou Natal. E Natal eu também sempre ia tomar benção, minha mãe. Estou viajando no ônibus, escutei a voz de Baltazar, meu mentor, falando comigo. Prepare-se porque você vai ter uma surpresa. Mantenha calma, eu estou com você. Eu ouvi aquilo, estava dentro do ônibus viajando para uma cidade de nome Ubaíra, na Bahia. Aí já rezei também, bom, cheguei, minha mãe me recebeu, levei os presentes para minha mãe, para meus irmãos, para meu pai. Entrei, de vez em quando eles me aceitavam lá, principalmente nessas datas, assim, Natal. Aí eu entrei, e a gente estava assim, botou os presentes na árvore, e aí todo mundo saiu e eu fiquei sozinha conversando com minha mãe. Né? Meus irmãos foram ver as namoradas, meu pai foi ver não sei quem, todo mundo deu uma saída para voltar para a ceia. Eram umas 6:30 da tarde, então eu sozinha com minha mãe, chega a moça. Mãe, eu estou vendo o espírito da sua amiga aqui na sala. Minha mãe, que amiga, menina? Eu digo, aquela que você me contou da história. Aí estava ela com um garotinho, com um menino, né, o espírito também, e ela me contou, esse aqui seria meu filho. E nós dois, quando eu desencarnei, eu conheci, eu vim aqui dizer, eu quis dizer isso a você. Eu conheci o obsessor que estava acompanhando meu marido, acompanha ele até hoje. Né? Acompanha ele até hoje, ele está arriado em bebida, na culpa, porque ao tirar o neném eu também desencarnei, e ele entrou numa culpa danada, e eu queria pedir a você se você poderia fazer alguma coisa por ele. E eu olhei para ela e disse, olha, eu vou conversar com... Não era hoje, né? Hoje com 60 anos, eu estava com 23. Estava ali concluindo as minhas iniciações, né? Disse, eu não sei, eu vou conversar com o meu iniciador, vou conversar com o meu mentor. Mas eu e minha mãe demos as mãos, fizemos ali uma prece para ela e para o neném que estava com ela. E fiquei com isso, né? Passou Natal, minha mãe, o que você vai fazer? Eu digo, não sei. E aí conversei com o meu iniciador e ele disse, como é que está seu coração? Eu disse, olha, se eu disser que ele está indiferente, é mentira. Se eu disser que ele está indiferente, é mentira. Não é? Ele fez, você tem como procurar ele?
Eu disse, minha mãe tem como localizar, que minha mãe tinha o endereço deles. Ele disse, se seu coração está pedindo, pelo menos tente. Agora tenha cuidado, né? Mas tente fazer alguma coisa. Se precisar de minha ajuda, eu te ajudo também. Aí eu liguei para minha mãe, falei o que o meu iniciador falou, e minha mãe conseguiu o telefone e eu liguei para ele, me apresentei, ele bateu o telefone, eu voltei a ligar de novo, insisti 2 vezes, insisti 3 vezes, até que ele me recebeu, né? Até que ele me recebeu. Ele me recebeu no telefone, aceitou falar comigo no telefone. Eu disse, olha, eu peguei e contei toda a história. Natal, eu estava lá, apareceu sua esposa, seu filho. Ela me contou que você está bebendo muito, mas que ela mandou dizer a você que ela está bem, que vocês vão resolver isso, que tudo tem solução. Não precisa você entrar nesse desespero, que você entrar nesse desespero ainda é pior. Não é? Aí ele aceitou e deu um encontro comigo. Aí ele me fez jurar por minha mãe, por tudo que era mais sagrado para mim, que eu realmente tinha visto a esposa dele. E aí eu falei para ele, eu disse, olha, inclusive ela me disse, ao desencarnar, que quando desencarnou, que conheceu esse obsessor que está lhe acompanhando. É esse obsessor que fica dando essas orientações a você. Aí ele perguntou, ele está aqui agora? Eu digo, não, ele não está aqui porque agora eu vim. Aquele dia eu vim assim, eu não sabia o que encontrar, né? E agora eu vim, mas estou aqui com minhas defesas. Sabe qual era a minha defesa? O Ossum. Aqui no plexo solar, ó. E aqui no braço. O Ossum. Quem conhece já o Ossum de Maberu sabe do que eu estou falando. E eu estava ali com minhas defesas, né? Falei para ele, ele não conseguiu encostar. Aí ele ficou me ouvindo, disse, olha, o que você está dizendo, eu acho que é para diminuir minha culpa. Eu disse, como diminuir sua culpa? É, porque se foi um obsessor que mandou, eu não tenho culpa. Eu disse, olha, eu não vim aqui falar sobre isso. Se você não percebeu, eu não vim aqui falar sobre você. Eu vim aqui lhe contar sobre uma visão que eu tive com sua esposa e com seu filho. Se você tem culpa ou responsabilidade nessa história, né, isso vai ser você com sua consciência, com sua história de vida. Não me cabe aqui dizer que você não tem culpa, nem que você tem culpa, né, não me cabe isso. E ele ficou falando que esse negócio de falar que espírito mandou as pessoas fazer a coisa era para tirar a culpa. Eu disse, olha, eu não concordo. Eu não sou da religião. Ele olhou para mim. Você não é de religião? Eu digo, não. Isso aí são doutrinas religiosas, são dogmas de algumas religiões. Eu não faço parte e eu sou como você. Eu penso que se esse obsessor teve tanto acesso a você assim, é porque alguma coisa tinha em você, né? Aí ele falou, ele fez... Olha, realmente, quando ela me falou que estava grávida, eu não queria, eu estava começando uma promoção na empresa, eu não queria, mas eu não tive como no primeiro momento dizer isso a ela. Eu não tive como dizer, não disse, e foi aí 1 mês depois começaram a vir os pesadelos. Eu falei para ele, mas era isso que eu estava dizendo a ela naquele dia que eu vim aqui conversar. Aquela vez que eu vim aqui, eu estava dizendo exatamente isso à sua esposa. Aí ele ficou assim, fez, olha, muito obrigado, mas, por favor, não volte a me procurar. Eu disse, tá bom. Passou um tempo, aproximadamente uns 2 anos. Um dia, eu estava dentro da escola iniciática, estava preparando uma água para fazer um banho de erva. Quem eu vejo, minha filha? O homem. Eu tomei um susto que vocês não podem imaginar. Eu olhei, ele muito depauperado. Aí meu mentor chegou, quando eu me lembro, me arrepio até hoje. Meu mentor chegou, o Baltazar, fez assim, essa história vai se concluir hoje. Ele quer falar com você. Aí ele veio e fez, eu precisava vir aqui lhe dizer. Realmente, eu enveredei na bebida, acabei desencarnando por um acidente de carro, não é? E menos mal que eu não feri, não machuquei ninguém, só a mim mesmo. Eu bati num poste, desencarnei. E
realmente quem estava me acompanhando era um obsessor. E eu não quis ouvir você, não quis ouvir minha esposa, não quis ouvir ninguém. E eu estou fazendo um trabalho assim de resgate da minha história. E é por isso que eu quis vir ver você. Nessa época, eu ainda não desmembrava com consciência. Não desmembrava, não desmembrava com consciência. Aí se passou assim mais ou menos uns 20 anos. Acho que nem isso tudo. Eu estava com 23, quando eu escrevi Caminhos de um Aprendiz, eu estava com 31. 7 anos, já lembrei. Eu estava escrevendo Chakras, a história real de uma iniciada. Eu estava escrevendo esse livro e sempre ia em algumas casas astrais para poder lembrar de alguns aprendizados, né, que eu já estava fazendo, já estava desmembrando com consciência há uns 10 anos. Foi exatamente 20 anos depois. Eu escrevi Chakra, uma história real de uma iniciada, aí com 40 anos. Essa história foi com 23, 24. E aí eu revisito um lugar onde as pessoas estão se reunindo para poder estudar sobre as encarnações que tiveram, né? Os aprendizados, onde foi que elas erraram, onde foi que elas acertaram, onde deram um desvio encarnatório, o que foi que aconteceu, um trabalho de revisão, como se fosse uma terapia revisional, que revisita todo o processo encarnatório, todas as memórias encarnatórias nossas quando estamos lá, para tirarmos das nossas próprias histórias exemplos, né, de crescimento para nós. Quem eu encontro lá? Os 3. Esse marido, essa esposa e o menino cresceu, né, no mundo espiritual, não ficou como bebê, ele se desenvolveu, ele cresceu e ele não chegou também a regredir até bebê, porque o aborto foi antes do processo de regressão espontânea. Então, ele já estava assim, maiorzinho. E os 3 estavam ali revendo, né, todo o processo, tudo o que aconteceu na história deles, por quê, como foi, não é? Aí tinha a história do garoto também, que ele acaba encarnando antes do período que se estava prevendo, não é? Enfim, então eles estavam lá resolvendo as suas questões. E sobre o obsessor eu também não perguntei e não tive mais notícia, mas só aquela cena de ver eles 3 ali trabalhando a recuperação deles mesmos já deixou claro para mim que aquele obsessor não tinha mais acesso, não é, àquela família.